Alô, meu querido irmão, minha querida irmã, Dom Sebastião, com satisfação, está chegando até você hoje, dia 6 de agosto, para levar sempre uma palavra amiga, uma mensagem de esperança a todos que nos escutam através do programa A Voz do Pastor. Esse dia 6 de agosto, ele é importante para nós na Diocese de Coroatá. Foi exatamente no dia 6 de agosto de 1978 que chegava Dom Reinaldo, o primeiro bispo, para viver definitivamente em nossa diocese. Naquele dia também morria em Roma o Santo Padre, o Papa Paulo VI, que estava gravemente doente. Por falar em Papa, rezemos pelo Bento XVI, que está doente. Nesses dias eu recebi notícia que a sua saúde está bem debilitada. Vamos confiar a vida dele, 93 anos. Há pouco tempo morreu o seu irmão, que foi ordenado padre no mesmo dia que o Papa Bento. A nossa vida sempre está nas mãos de Deus. Hoje, nós celebramos a festa da transfiguração do Senhor. Vamos agora ouvir e meditar o Evangelho para depois tirarmos uma lição para a nossa vida. O Evangelho de Mateus 17, 1 a 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, eu vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Meu querido irmão, minha querida irmã, como eu falei para vocês, hoje nós celebramos uma festa ligada a Jesus. É a festa da transfiguração do Senhor. Em muitos lugares se celebra justamente a festa do bom Jesus. Jesus fez resplandecer sua glória para que os discípulos não se escandalizassem da cruz e para manifestar o esplendor que devia brilhar em todos os cristãos. Por isso que Jesus chama 3 apóstolos que têm um significado especial. Primeiro, Pedro, que vai ser
o líder dos apóstolos, que vai continuar a missão depois da morte de Jesus, como coordenador do grupo. Tiago é aquele que vai dar a vida, vai ser o primeiro mártir dos apóstolos. E João era um apóstolo muito próximo a Jesus, sempre estava perto, até chegou a colocar o seu ouvido perto do coração de Cristo. Esses três tiveram o privilégio de viver essa experiência transformadora de Cristo. O Cristo que manifesta toda a sua grandeza diante deles, revelando o amor do Pai. O Pai que vai dizer: este é meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, essa leitura nos faz recordar esse mês, que é um mês de agosto, mês vocacional, onde somos chamados a refletir sobre a nossa vida, a nossa existência. Quando se fala de vocação, não é só pensando num grupo pequeno de pessoas que desejam seguir o caminho da vida consagrada ou se tornar um religioso ou sacerdote. Não! Vocação tem a ver com cada um de nós. É Deus, no seu amor, que nos chama, na nossa liberdade, para nós tomarmos decisões importantes na nossa vida. E qual é a decisão? É de viver uma vida digna, amando e servindo aos outros. É um Deus que nos amou primeiro, um Deus que nos criou para o caminho da felicidade e um Deus que quer que a gente viva feliz. Agora, quando se fala de vocação, não se está de maneira nenhuma pensando numa vida isolada, mas é uma busca de uma busca de satisfação pessoal, mas é uma vocação a dar vida pela defesa da vida, ou seja, a vocação a amar. Um Deus que amou chama-nos justamente para amar e nos chama para servir no mundo em que estamos vivendo. Por isso, então, nós devemos pensar como é que vai indo a nossa vida, em que eu posso ser útil e servir a comunidade, como eu estou gastando a minha vida para ajudar os outros. São perguntas importantes, porque todos nós temos direito de sermos felizes e realizados. E essa vocação acontece concretamente através do matrimônio, ou também até mesmo na situação de viuvez. Quantas senhoras ficaram viúvas e depois que se tornaram viúvas tiveram que mudar a vida, se adaptar às novas circunstâncias. Isso tudo é importante porque a pessoa tem que viver cada fase da vida de maneira sábia, de maneira realizadora. Vamos rezar neste mês por todas as vocações. E essa semana queremos rezar pelos nossos sacerdotes, pelos nossos diáconos, por todos os membros da igreja, para que sejam verdadeiramente disponíveis ao chamado de Deus. Que Deus abençoe e proteja você e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.